Olá, boa noite. Estamos aqui no perfil do Paulinho Coruminas, o perfil 1, para falar um pouquinho com vocês, os amigos do Paulinho aí. E vamos falar hoje sobre o papel do vereador nesse momento que está aproximando as eleições. E o Paulinho vai estar falando um pouquinho, ele que tem uma trajetória linda e grande na política de Poços de Caldas, sendo vereador eleito por 2 legislaturas, de 1997 a 2003 e 2004. Depois ele foi vice-prefeito de 2005 a 2008, 2004 a 2008, e depois prefeito de 2009 a 2012. Então, vou passar aqui para o Paulinho para você dar as boas-vindas aos seus amigos aí que estão nos assistindo. Uma boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Participando dessa live para falar um pouco sobre a função do vereador, para poder falar um pouco da trajetória também, né? E para poder estar respondendo as dúvidas das pessoas naquilo que eu tiver condições de estar respondendo. E muito feliz, eu acho muito importante nesse momento próximo aí, a 12 dias praticamente das eleições, né? Nós temos aí quase 300 candidatos a vereador e muitas das vezes algumas pessoas são colocados, às vezes nas propostas, algumas coisas que na realidade nem é uma função do vereador, né? Então acho importante estar aqui, poder esclarecer, tirar as dúvidas e participar com vocês. Uma alegria, viu? Vamos que vamos. Muito bom, né? Bastante esclarecedor esse assunto. A gente está podendo aqui, a gente está recebendo aí ó, o Digito Durante, Paulinho. Um abraço, Digito. O Diego passou aí, a Adriana, alguns passaram. O Paulo César está aqui nos acompanhando, Magda, enfim, várias pessoas entrando aí. E a gente quer desejar, assim, a gente deseja as boas-vindas a todos aí. Bom, Paulinho, para esclarecer um pouco sobre essa questão do papel do vereador, a gente tem visto aí várias propostas e muitas propostas a gente enxerga que isso vai além do legislativo. Qual que é o papel do legislativo, afinal? O legislador ele tem 2 funções básicas, fiscalizar os atos do executivo, né? E fazer as leis que regem o nosso município, né? Nossa União ela tem a Constituição, o Estado tem a Constituição estadual e o município tem a sua lei orgânica municipal, né? Seguindo a ordem das coisas, né? Maior é a Constituição estadual não pode ser superior e nem infringir o que propõe a Constituição Federal e, consequentemente, a lei orgânica do município ela também tem que estar de acordo com aquilo que preconiza a Constituição Mineira e a Constituição Federal. Vale lembrar que para poder dar um esclarecimento, a lei orgânica é a lei que rege o nosso município, que cria as regras, né? Nossa vida é pautada por regras, né? No dia a dia, na nossa vida, na nossa casa, nós temos as nossas regras. E a nossa cidade também tem as regras e as leis que determinam de que forma que a gente tem que atuar, tanto nos direitos quanto nas obrigações enquanto cidadãos. Muito bom. E, Paulinho, a questão do vereador, muita gente tem confundido aí os papéis. Então, inclusive, querendo que se mude algumas coisas em relação ao vereador, achando que é possível que as pessoas possam mudar o papel do vereador, as funções dele, mesmo em relação a salários, no âmbito municipal. Isso é possível? Na realidade, não. A gente vê muita demagogia nesse momento eleitoral. O termo correto é esse, ver vereador que propõe coisas extremamente absurdas nas suas propostas de governo. Isso já é importante que o eleitor tenha a visão de que essas pessoas, na realidade, sem querer ofender ninguém, não vou citar nomes aqui, tem vereadores que deveriam ser eliminados assim do
do compromisso do voto partindo do princípio daquilo que ele propõe, né? O vereador tem que saber da sua função, ele tem situações que é de autonomia do executivo, ele não pode propor leis que regem situações que dependem e que é única e exclusiva do executivo. O vereador ele até pode fazer anteprojeto, encaminhar para o executivo analisar e encaminhar. Mas ele prometer aí que vai baixar a conta de luz, que vai baixar a conta de água, que vai diminuir salário de secretário, que vai fazer uma série de coisas que é de ato discricionário e ato do executivo. Então é muito comum a gente ver, eu vou criar tudo que se refere à parte administrativa e que tenha recurso no projeto, ele é de autonomia do executivo. O vereador não pode propor ações que é exclusivo do executivo. Volto a falar, ele pode até propor, fazer anteprojetos, encaminhar, aí o prefeito vai analisar, vai verificar, se ele entender que é uma boa lei, ele transforma em projeto de lei e manda para a Câmara. Mas o vereador não tem autonomia para poder fazer esse tipo de promessa, porque isso é ato exclusivo do executivo. Por isso que tem determinadas leis que são propostas na Câmara e que depois o prefeito acaba vetando, porque ela é inconstitucional, ela contraria o que determina, ela é um ato que é preconizado ao executivo. Espero ter sido claro aqui, mas acho que no decorrer aí da live nós vamos estar podendo esclarecer algumas dúvidas aí. A gente vê, por exemplo, a gente vê candidatos propondo que vai criar determinada despesa para o executivo. Ele não pode fazer nenhum tipo de lei que crie despesa. Quem determina a despesa e o orçamento do município é o executivo. Então ele fala assim, eu vou criar determinada lei lá na saúde que vai poder beneficiar, eu vou dar passe livre para não sei quem. Quem que vai pagar esse passe livre? É o executivo? É o executivo. Então essa lei não pode ser proposta pelo vereador, e sim pelo executivo. Então é importante que se tenha conscientização de que a função do vereador ela é de fiscalizar. O vereador tem um ato de fiscalizar. O vereador ele tem a função de fiscalizar se o dinheiro está sendo bem aplicado, se está sendo aplicado de forma correta, e tem a função de promover e aprovar as leis e fazer as leis que regem o nosso município, né? Então é importante deixar claro bem isso, por isso que às vezes o prefeito pode vetar alguma coisa baseado na inconstitucionalidade por ser um ato que deveria ser do prefeito. Muito bom, Paulinho. E sendo que assim, o que institui os cargos no município, tanto de prefeito como de vereador, é a Constituição Federal. Então assim, é lá que são preconizadas as funções desses cargos, as atribuições de cada um e como que isso vai funcionar. Então, na verdade, teria que ter alguém no âmbito federal para fazer algum tipo de mudança, propondo uma emenda na Constituição Federal. A gente vê proposta de vereadores, inclusive, que nem é mudança na lei, que às vezes nem é municipal. Eu vou fazer, de repente é uma função do legislativo estadual ou da própria Câmara Federal, né? A gente vê coisas assim muito absurdas enquanto propostas de vereadores que não são de autonomias nem de responsabilidade deles. Tem alguma pergunta aí? Tem, aqui a Adriana Crossi. Boa noite, Adriana. Ela fala aqui, a gente ouve muitos candidatos prometendo inclusive gastos de dinheiro público. Ele tem credibilidade agindo assim? Não, quem determina onde vai gastar o orçamento, o vereador até pode fazer emendas e propor para o prefeito. Mas o orçamento ele é feito pelo município, encaminhado à Câmara, aprovado pelos vereadores, depois ele vai ser fiscalizado pelos vereadores, a execução desse recurso, mas o vereador não pode propor leis que criem despesas para o município. O vereador não tem essa autonomia, ele não pode propor leis que cria despesa. Esse é um ato administrativo do executivo. O vereador não pode falar, eu vou
eu vou criar uma secretaria tal, por exemplo, vou propor criar, ele pode indicar ao prefeito, ele pode fazer um anteprojeto, mas é uma função do executivo. Qualquer tipo de projeto que determine despesa, quem pode propor é o executivo. Ela ainda pergunta quantos vereadores são em Poços de Caldas. Os vereadores são 15 vereadores. 15 vereadores. Poços de Caldas já teve 17, já se propôs 19, e na última legislatura aí sim a Câmara que aprova, determina, é votado na Câmara e se criou aí o número de 15, mas pelo colégio eleitoral Poços de Caldas poderia até ter mais, mas esse é um ato que a Câmara definiu. É claro que também é preconizado, determinado aí sim pelo judiciário, pela lei eleitoral, a quantidade, o tamanho da cidade, a sua população, os seus eleitores, para definir quantas cadeiras tem a Câmara. E uma coisa, Paulinho, eu lembro de você comentar, desde a época que você era vereador, que a Câmara Municipal de Poços de Caldas, ela é uma das mais enxutas do país. É verdade. Nesse aspecto, a Câmara de Poços de Caldas é um exemplo e uma referência para o Brasil. Nós temos câmaras de vereadores de cidades até menores que Poços de Caldas e cidades até menores que têm maior número de vereadores. Nós temos câmaras de vereadores que têm um número de servidores disponível muito maior. Aqui em Poços de Caldas é apenas um assessor para o vereador. Tem câmaras que têm veículos para vereador, despesa de gasolina, tem o chamado despesa de gabinete, tem celular. A Câmara de Poços de Caldas ela é muito enxuta porque ela tem um assessor para o vereador, não disponibiliza celular, não disponibiliza verba de gabinete. Ela realmente é uma referência e realmente é uma Câmara que é um exemplo. Nesse aspecto a gente deve reconhecer isso. Tá. O Beto Gouveia, lá de Poço Fundo, tá te mandando um abraço. Ô, Beto, um abraço, meu irmão. Prazer em falar com você. Ó, o Paulo César, ele tá perguntando qual é a importância da alternância de poder dentro do Legislativo, tendo em vista a ausência de vetação à reeleição. Pois é, eu defendo muito a alternância de poder. Eu acho que, vereador, isso já é um pensamento pessoal. Eu acho que vereador tinha que ser igual prefeito, né? 2 mandatos e depois ter alternância, né? Nós temos situações, isso aí volto a falar, é um pensamento pessoal meu, muita gente pode achar o contrário. Mas eu acho fundamental que se tenha essa alternância. Quando não se tem, baseado no que a lei preconiza, seria importante ter através do voto das pessoas, né? Agora, eu entendo também que eleição é um momento de avaliação. Eleição é um momento que você disponibiliza. Aqueles que estão no mandato devem ser avaliados. Se foram bons, permaneçam. Se produziram, se trouxeram benefício, acho que eles têm que permanecer. Se não forem, está na mão do eleitor aí fazer a troca e fazer a alternância e fazer a mudança para experimentar novas pessoas, novos projetos, novas propostas. Eu gosto muito da alternância do poder. Eu acho que o prefeito 2 vezes tem um direito, não pode mais que 2. É um grande exemplo, por isso eu acho que nos legislativos tem que se pensar nisso. Nos legislativos em todos os níveis, tanto como vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Correto, Paulinho. E nós temos aqui algumas propostas, né? Tem até tido uma campanha aí nas redes sociais, uma falando justamente sobre que quem é vereador e candidato à reeleição, que nem precisa fazer nenhum tipo de proposta, é só mostrar o que fez. E também uma outra aí em relação a não reeleger vereador. E isso é importante essa análise por parte da população para verificar. Hoje a Câmara Municipal de Poços de Caldas tem um site onde a gente pode ir lá buscar através das ferramentas de busca que mostram qual que foi a produtividade desse vereador. E o que eu percebi lá, fazendo essa busca, que assim, tem muito vereador que ele enche a mesa do executivo de requerimentos, pedidos de informação. E muitas vezes isso trava
o trabalho do executivo? É muito comum. Eu hoje estou aí respondendo com muito orgulho, né, a convite do nosso prefeito. Estou à frente do Departamento de Água e Esgoto e também da Secretaria de Serviço Público. Vale lembrar que esses dias eu estou afastado por férias, né, por 15 dias, por 10 dias, então estou fora. Mas deixando claro que a gente responde muitos pedidos de informação, que às vezes respeito qualquer vereador que tenha isso como objetivo, mas que muitas das vezes é uma coisa que ele pode pegar essa informação por telefone, ter essa informação. Muitas das vezes vários vereadores fazem o mesmo tipo de requerimento, né? E esses requerimentos são votados, né? Faz a mesma pergunta. Às vezes você responde 3, 4 requerimentos com o mesmo questionamento, né? Então isso realmente é uma visão de que às vezes você acha que muitas das vezes o que eles querem na realidade é ter um volume de requerimentos, ter um volume de indicações, que isso vai realmente representar trabalho, né? Eu acho que o melhor trabalho do vereador é ele no seu exercício do dia a dia, está observando a cidade. O vereador tem uma função que não está preconizada na lei orgânica, mas que é importante, e eu entendo que a Câmara Municipal é a casa do povo e é ali que o cidadão tem que chegar e fazer a sua reivindicação, buscar o seu vereador, cobrar a sua atenção, cobrar do vereador a sua ação efetiva, acompanhar o trabalho dele e levar a reivindicação da sua comunidade, do seu bairro. E aí ele faz indicação. Eu acho a indicação um instrumento muito bacana do vereador. Não necessariamente precisa ser através de um requerimento ou de um ofício. Ele pode simplesmente, uma pessoa chega lá, olha, minha rua está esburacada, minha rua está mal iluminada, está com tal problema, e o vereador indica ao executivo, indica ao prefeito municipal a necessidade dessa correção. Essa é uma função importante que o vereador deveria fazer, deve fazer, e muitas das vezes não há necessidade nem que seja de forma oficial. É uma função do vereador atender a população e levar os anseios da população ao executivo. Por isso que executivo é para executar, né? E o vereador ele tem que indicar. É claro que o cidadão tem o direito de procurar direto o prefeito, o secretário, fazer a sua reivindicação. Mas eu acho que a Câmara é a porta de entrada, é a casa do povo, onde o cidadão tem que ser atendido com todo respeito. E lembrando que assim, o vereador, né, ele fiscaliza, ele é o representante da população, e também lembrando que o próprio cidadão, muitas vezes, ele pode protocolar qualquer tipo de pedido de informação em qualquer órgão público. É um direito cidadão, né? As pessoas precisam entender que prefeito, vereador, eles não são autoridades, eles são empregados do povo, pelo menos eu sempre pensei assim, né? E normalmente um empregado tem que fazer o que o patrão pede. Quem é o patrão do vereador? Quem é o patrão do prefeito, dos secretários? É o povo. Então ele tem o direito de pedir, ele tem o direito de reivindicar, ele tem o direito de solicitar, ele tem o direito à informação, é um direito do cidadão ter direito à informação. Então ele pode, em qualquer aspecto, protocolar, mesmo junto do executivo, uma informação que ele vai receber essa informação, porque é uma obrigação do poder público e um direito do cidadão. Aqui a Érica Ballerini. Boa noite, Érica. Boa Perfeita noite, Érica. essa posição sobre alternância. A Adriana fala da mulher a cada dia mais atuante, ocupa um espaço que antes era impossível. Você que já atuou em várias instâncias, como vê a participação da mulher no legislativo? Muito importante isso, Paulinho. Conta como foi sua administração na prefeitura. Bom, eu assim como o atual prefeito tem tido a oportunidade de valorizando muito a mulher, eu na época que eu fui vereador tinha apenas 2 mulheres vereadoras, né? Então indiferente de qualquer, eu acho que é fundamental ter a mesma igualdade, a mesma distribuição, até porque eu defendi na minha administração a participação efetiva. Eu tinha mais de 60% dos quadros de ocupados de cargo de confiança na administração ocupados por mulheres, tanto de secretaria, primeiro escalão, segundo escalão. A Érica está aí acompanhando e ela participou, inclusive, sabe disso, e muitos de vocês sabem.
Até porque eu entendo que a mulher tem isso cientificamente comprovado, né? Ela tem a sensibilidade muito mais apurada. A mulher, ela tem uma possibilidade e uma visão, que a mulher é mãe, né? E a mãe tem essa visão ampla, tem essa visão do todo, né? Então é muito mais afinada, muito mais apurada e dá uma contribuição muito maior na política. Eu acho que a mulher, pela sensibilidade, pela responsabilidade que ela tem de natureza de ser mãe, né? E de ser, às vezes, o esteio da família, ela deveria ter uma participação muito maior. E eu percebo isso e fui muito feliz quando na minha administração nós tivemos o maior número de mulheres ocupando cargos de confiança. O Jurandir Pereira Lima mandando um abraço. Obrigado, Jurandir. Um abraço. O Paulo César, né? Quanto ao formato das eleições do Legislativo, por que não seguir a lógica do voto majoritário como nas eleições para o Executivo? Vocês consideram ideal ou deveriam ser eleitos os vereadores com base na maioria dos votos? Na realidade hoje já mudou um pouquinho, já não tem a coligação proporcional, então o mais votado do seu partido vai ocupando, mas ainda assim tem o quociente eleitoral, né? Que é uma regrinha que às vezes é difícil das pessoas entenderem. Você tem que pegar o número de votos válidos, né? Quando termina a apuração, você sabe quantos votos foram válidos, divide pelo número da cadeira, das cadeiras da Câmara, no caso divide os votos válidos por 15 cadeiras, e aí você tem o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de votos que aquele partido tem que ter para poder garantir uma cadeira. Então, muitas das vezes, você vai somando isso, né? E esse quociente eleitoral, às vezes você tem um candidato de um partido que entra com uma votação menor, porque o partido atingiu aquele quociente eleitoral e às vezes no outro partido uma pessoa teve uma votação maior e não conseguiu se eleger porque o partido não teve o número suficiente de votos para poder garantir a cadeira. Então essa continha ela é complicada, ou seja, vamos supor que nós tenhamos aí 80 mil votos válidos, você divide 80 mil por 15 cadeiras, você vai ter um quociente eleitoral de quantos votos precisa para poder garantir. Então o que você faz? Você vai somando vamos supor, 80 mil dividido por 15, faz aí, Felipe, rapidamente, só para a gente fazer uma continha aqui. Você pega, suponhamos que você teve 80 mil votos válidos, né? Demora um pouquinho, mas vai facilitar muito, as pessoas vão entender melhor. Aí, ó, se você pegar, nós tivermos 80 mil votos válidos, então, para poder garantir uma vaga na Câmara, você vai precisar de 5.333 votos. Como é que funciona isso? Aí soma lá do partido X, vai somando os votos de todos os vereadores. Na hora que atingiu 5.333, garantiu uma cadeira. Quem que é o vereador que vai? Aquele que até atingiu 5 mil era o mais votado. Então, ali já garantiu e começa a contar de novo, até atingir as 15 vagas. Então, por isso que às vezes tem vereador que pode ter até 2 mil votos, mas se o partido dele não atingiu 5.300, ele não conseguiu uma cadeira. Então, essa continha. Então, quando o Paulo César fala da importância aí, deveria ser simples e básico, né? Quem teve mais votos, 15 mais votados, não importa de que partido, não importa quociente eleitoral, deveria entrar. Seria uma regra mais justa. Então, esse ano, provavelmente nós teremos vários partidos sem representantes, porque alguns não vão atingir. É uma análise, né? Os partidos, assim, que pelo menos a somatória de todos os votos de todos os vereadores não atingir pelo menos o quociente eleitoral, como nós demos um exemplo aqui, Poços de Caldas vai estar aí próximo de 120 mil eleitores, a gente sempre tem abstenção, sempre tem, né, aqueles votos brancos, né? Então o que acontece? Aí você pega os votos válidos, divide por 15. Então vai precisar ir na ordem, eu calculo mais de 5 mil votos para uma cadeira. Então, o partido que não atingir pelo menos uma quantidade de votos nesse sentido, ele não consegue fazer nenhum vereador. E até interessante falar, Paulinho, sobre essa questão
de você estar em partidos onde você realmente tem a chance de concorrência em questão de igualdade, porque muitas vezes alguns partidos usam alguns candidatos apenas para preencher vagas, e são candidatos que acabam sendo usados como escada e acabam não tendo chances. Infelizmente é isso que a gente percebe. Isso é normal, isso acontece em todos os partidos, em todas as eleições, aqueles vereadores. Por isso que a gente tem que considerar todo voto de vereador importante, né? É difícil um vereador se eleger com o voto dele sozinho, ele sempre vai depender daqueles também que às vezes não se elegeram, mas que contribuiu, ou seja, foram realmente degraus e escada para que aquele que chegou na frente fosse eleito. Então é importante valorizar os vereadores também que contribuíram de alguma forma. O vereador fala, eu me elegi, é muito difícil um vereador conseguir ser eleito, atingir o seu quociente eleitoral apenas e tão somente com seus votos. Sempre depende do voto do coletivo. Olha, tá aí, tá a participação. O Jurandir é o seu Jura, né? O senhor Jura? É. Ô, seu Jura, um abraço, seu Jura. A Antonieta, aqui, ó, só gente boa. Elzi, a Magda, a Heloísa. Aqui, bastante gente. O José Altino. José Altino lá de Passos? Acho que sim. Meu amigo de infância. A Flávia Louro, aqui também. Flavinha Louro, tá. Nossa, quanta gente boa. Falando muito boa a explicação de voz. Paulinho, então a gente tem a gente vai discutir aqui algumas propostas que tem ventilado aí nas redes sociais e nos materiais que a gente acaba recebendo, e que a gente, claro, não vai citar nomes, mas eu gostaria de discutir com você, como você falou, né? O vereador, ele não pode criar uma lei onde ele vai, na verdade, assim, ele vai implantar, né, usar esses verbos que ele vai fazer algo. Prometer uma lei da qual ele não tem competência. Porque ele não vai ter como. O Júlio Balducci aí entrando. Ô, doutor Júlio, tá lá no Sapecado, né? Só mexendo com a fazenda, né, doutor Júlio? E que ele não vai poder entregar, porque aliás, ele vai ter... o Júlio foi um grande vereador, um grande exemplo de vereador e secretário também de saúde. Também, exatamente. São essas pessoas que passaram que realmente têm o seu mérito aí. Deixou um legado maravilhoso. E o vereador, ele não pode comprometer um projeto que tenha um custo sem dizer de onde vem o dinheiro. Porque o vereador vota o orçamento, mas quem determina é o executivo. Não, né? Exatamente. O vereador, ele pode propor emendas no orçamento, ele pode propor lá ao prefeito, quero que invista, quero que garanta dentro desse orçamento, que destine determinado valor para tal projeto. Isso ele pode. Mas o prefeito tem que aprovar, né? Tem que voltar para o prefeito essa emenda e o prefeito pode vetar ou acatar, né? Então, mas na realidade, a execução, quando se fala em recurso, quem determina a utilização e a forma de utilização do dinheiro é do executivo. O vereador tem a função importante que é fiscalizar para ver se esse dinheiro está sendo aplicado naquilo que está determinado. Só que a Adriana coloca aqui qual a escolaridade exigida para ser vereador em Poços de Caldas, qual a importância de uma formação educacional para desempenhar a função de vereador, na sua opinião? É muito relativo, né? A lei, a Constituição brasileira, ela não preconiza, ela não exige, né? Uma escolaridade. Existiu aí, não sei se tem alguns juízes eleitorais que já teve juízes que fez uma provinha antes para os pré-candidatos para ver se eles tinham o mínimo de condições, mas isso era uma questão muito pontual. Mas a lei não exige escolaridade, formação para poder se candidatar a qualquer cargo no nosso país, né? Nós já tivemos aí exemplos aí que não foram muito felizes, né? Mas infelizmente não tem essa exigência, né? Eles entendem que é um direito igual para todos, então todos podem ser representantes da comunidade.
Eu acho que seria muito importante uma análise do eleitor, né? Verificar aquele que realmente tenha condições, tenha uma formação mínima de te representar sem nenhum preconceito, mas que ele tenha no mínimo condições de representá-lo e poder realmente exercer a função, tendo inclusive as condições básicas para poder fazer um projeto de lei, para poder votar, para poder analisar e fiscalizar o executivo. Eu até acredito, Paulinho, que todo cidadão, isso é garantido na Constituição Federal, que todo cidadão ele pode concorrer a um cargo eletivo, né, desde que tenha uma escolaridade mínima e acima de 18 anos. Porém, isso não impede que esse cidadão vá em busca de conhecimentos. Claro. Hoje nós temos várias escolas de formação política e a pessoa querer aprender a ser melhor, porque a partir do momento que você quer ser representante de alguém, a responsabilidade ela aumenta. Então eu tenho aqui, né, a Escola Paulinho Coruminas, né, algumas pessoas têm me perguntado onde você se formou, né, politicamente, e eu fiz também, né, recentemente o Renova BR também, que é uma escola de formação política. Então é importante que a gente vá buscar conhecimento. O maior exemplo disso é que nós temos grandes gestores de empresas, presidentes de empresas, que não têm um diploma, não têm uma formação profissional, mas buscaram conhecimento, têm capacidade e exercem com muita competência as suas funções. Eu concordo com você, Marlene, porque não necessariamente que você não tem, mas você pode buscar e passar a ter. O Diego diz que todos os candidatos deveriam ter uma aula como essa. Obrigado, Diegão. Professor é você, né? A Priscila está perguntando, né? Eu respondi exatamente isso, os cursos, né, de preparação para candidatura. Existe sim, Priscila, esse movimento no Brasil, não só o Renova BR, como eu citei, mas outros também que estão preparando pessoas para que elas possam exercer os mandatos com uma maior efetividade, com transparência e com resultados. Priscila, até muito bacana a sua pergunta, mas vale a pena também lembrar que às vezes você tem todo esse conhecimento profissional, mas chegar na Câmara Municipal, às vezes, para você conhecer o funcionamento da Câmara, o regimento interno da Câmara, conhecer como funcionam as comissões, você vai aprendendo no dia a dia, tá? E é muito bacana, quem tem um mínimo de conhecimento e se antecipa a isso, facilita muito o trabalho. Porque chegar na Câmara sem um mínimo de conhecimento, realmente fica um período bastante solto em relação ao funcionamento. E olha, conhecer o regimento da Câmara é fundamental, não é só saber fazer as coisas. Tem um regimento, tem toda uma forma, tem como apresentar, tem toda a formalidade, e o regimento preconiza para que você saiba como você deve agir enquanto legislador. Bom, Paulinho, vamos aqui às propostas, tá? Aqui fala um pouquinho, eu quero falar, né, você já falou, né, dessa questão do vereador, né, apresentar anteprojetos de lei, né, e que depende muitas vezes da vontade também do prefeito e de ter uma boa relação também com o executivo. Então, porque às vezes você se elege como oposição, como foi o seu caso, né, você teve como oposição e como situação. E você teve essa experiência, né, de você ter esse bom relacionamento com o executivo. Com o legislativo e com o executivo. Quando vereador com o executivo, eu fui oposição, e mesmo assim sempre tive um bom relacionamento. Porque eu entendo que vereador não pode ser radical, vereador tem que ser propositivo. Eu acho que você, enquanto legislador, você não pode pensar... Primeiro, você não pode pensar individualmente, não é uma questão... Você não pode beneficiar individualmente uma empresa ou uma pessoa, você tem que pensar coletivo. Você, como legislador, você tem que pensar no todo. É claro que, às vezes, você vai beneficiar um empreendimento, mas ele tem que ter um compromisso com o todo. De repente, você vai facilitar a vinda de uma empresa. Você vai estar atendendo o interesse de uma empresa? Vai. Mas qual vai ser a contrapartida? Geração de emprego para todos, para oportunidade para muitos. Então, a primeira coisa é você saber que você não pode legislar olhando para o próprio umbigo, você não pode legislar pensando em apenas uma causa,
Você não pode ser vereador apenas de uma causa, apenas de uma proposta, apenas de um segmento, né? Você tem que ser um vereador pensando no coletivo, porque você vai estar lá para poder aprovar, para poder analisar e para poder fiscalizar várias situações. Não é só apenas, você não pode ser vereador só da educação, só da saúde, ou só do meio ambiente, ou só da administração. Você tem que ser um vereador que tenha um conhecimento coletivo e que também saiba e entenda e defenda o coletivo. E não pode ser radical, porque tem muitas coisas que você tem que ter a visão. Por isso que eu defendo muito hoje a questão pessoal. O vereador hoje, por obrigação, ele tem que estar afiliado a um partido. E muitos deles têm conflitos ideológicos, tem situações que você... eu já sofri com isso, né? De votar alguma coisa que contrariava o partido que eu estava. Mas eu entendia que era bom para a cidade, então a mim não me importava. Então você tem que ter essa visão. Você tem, se é bom, você tem que participar, você tem que aprovar, você tem que consultar a tua base que te elegeu, que te representou, né? E não só a tua base, a partir do momento que você é vereador de todo mundo. Você é prefeito, você foi eleito com uma parcela da população. Mas na hora que você vira prefeito, você é prefeito de todos, então você tem que governar para todos. E o vereador tem que ter essa visão. Governar para todos, não ser radical, ser propositivo. Se você tiver uma proposta melhor, tudo bem. Analise, vote contrário e apresenta uma proposta melhor. Mas quando você não tiver uma proposta melhor, então o radicalismo por si só, vou votar contra por ser contra, só apenas então somente contra, ou então quanto pior, melhor, esse vereador normalmente está fadado ao fracasso. Isso inclusive a gente já percebe durante uma campanha política, né? Muitas vezes alguns aí saem querendo já denegrir os candidatos para que sejam eleitos. E a gente já começa a perceber como vai ser o comportamento, né, desse cidadão. Então é muito bom isso que você falou. Andréa Modesto aí mandando um abraço. A gente também, Andréia. Saudades aí. Da Andréia. E assim, aqui tá falando um pouquinho, né, Paulinho? Também muita gente falando aí da questão das leis, né? Do plano diretor, que isso tem que ser um envio do projeto pela iniciativa do prefeito, né? E muita gente dizendo aí, né, que vai fazer, que vai mudar. Plano diretor, ele é discutido, né? A Câmara participa em audiências, é definido, é discutido, tem que ter a participação efetiva de toda a sociedade, preconiza isso na lei, mas o vereador por si só, eu vou mudar tal coisa, eu vou mudar, ele não tem poder para isso, não, ele acha que vai entrar na Câmara. Tem pessoas que acham que vai entrar na Câmara é prefeito, né? Posso isso, vou fazer aquilo, posso isso. Tem gente que acha que vai entrar na Câmara e acha que é governador do estado, né? Quer mudar até lei estadual. Federal até. Federal. Então não é assim. Tem que saber o que ele pode acompanhar, fiscalizar, mas o plano diretor, por exemplo, é de iniciativa do Executivo, com audiência pública, com participação da Câmara, mas quem encaminha, quem propõe é o Executivo, depois de ouvida toda a sociedade. E alguns assuntos também, né? Porque no plano diretor, desculpa te interromper, tem pessoa que fala assim, lá no meu bairro não pode isso, né? Aí a pessoa fala, vou ser vereador, eu vou entrar lá, vou mudar. Não é assim. Não embarca nessa. Meu bairro, ele vai poder só esse tipo de coisa, eu vou entrar lá, vou mudar. Não é assim, não acredite nisso. Existe... Por isso que chama plano diretor, ele é discutido, é avaliado individualmente. O vereador ele não tem capacidade e nem pode propor um tipo de coisa nesse sentido. Ele pode propor de discutir durante as audiências, durante as votações, através de emendas, mas falar que ele vai chegar e vai mudar, não é isso. Como alguns assuntos, né, que demandam estudos técnicos. Como a mobilidade, por exemplo, né? A gente percebe aí muito candidato a vereador falando sobre isso. É comum hoje, vereador, a pessoa fala assim, vou pôr o redutor lá na rua tal, eu vou pôr... Não é assim, existe um plano de mobilidade, você não pode pôr no redutor ou tirando o redutor, tem que ter um plano. Hoje o Ministério Público está muito atento com isso e com muita competência, né?
inclusive fiscalizando, porque o Ministério Público também fiscaliza o Executivo, né? Existem as curadorias do Ministério Público, cada uma cuidando e também fiscalizando o Executivo e atento se o prefeito está agindo de forma correta. Então, as pessoas, o vereador propõe, eu vou fazer tal coisa. Não é assim. Tem aí aquilo que é determinado por leis e por regulamentos que nem é o prefeito também que define. O prefeito às vezes quer fazer alguma coisa, mas ele também é impedido porque existe, o que você falou aí, questões especializadas, técnicas especializadas na área da saúde, na área do meio ambiente, muita coisa, na área de mobilidade, muita coisa. Então não é assim, né? Então fiquem atentos àqueles vereadores que estão propondo coisas que muitas das vezes não é de sua competência. Eu vou ler aqui, Paulinho, algumas propostas que eu elenquei, porém nós recebemos. Não vamos citar nomes, tá? Mas assim, para que vocês fiquem atentos, porque essas pessoas estão propondo coisas que são da esfera do executivo e não vão conseguir entregar. Então, muitas vezes a população se ilude. Então, aqui, ó, criar projetos para implantação de PPPs, né, as parcerias público-privadas na gestão de pontos turísticos. Ele pode fazer uma indicação, ele pode fazer um anteprojeto, mas quem pode propor um projeto dessa natureza é o executivo. Buscar recursos para incentivo de eventos culturais junto ao governo federal. Eu também não, né? Você pode até ser amigo de um deputado e pedir para ele fazer uma emenda para poder mandar recursos, né? Mas não é função do vereador. Projeto para capacitação de docentes e escolas, e as escolas sejam equipadas de acordo com a realidade futuro. Também isso gera despesa. O município, para poder fazer qualquer tipo de investimento, de equipamento, ele vai depender de recurso e isso precisa estar garantido no orçamento. E quando se fala de recurso é de autoria do executivo, ele que define onde serão aplicados os recursos. Não, e só citar, Paulinho, que eu lembro desde a tua época, a nossa rede municipal de ensino, e tanto a saúde como tem uma outra aqui também, constantemente capacita os funcionários. A atual administração, muita ação nesse sentido, constantemente tem isso. Aliás, a educação em postos é uma referência, um exemplo, assim como a saúde. Instalação de novas empresas. Instalação de novas empresas, as pessoas até podem facilitar, né? Conheço uma empresa que quer vir para Poços, apresenta, existe hoje uma secretaria e existe hoje fomentos do próprio governo municipal para que essas empresas se instalem no município, mas a instalação, os benefícios que podem ser dados é através de lei que já existe, que beneficia, né? Tem o Avança Poços, que foi da época que eu fui prefeito, que hoje está proporcionando aí muitas empresas se instalando no município, nessa atualidade, muitas empresas se instalando, mas é um projeto de iniciativa através do executivo encaminhado. Quero lembrar, quando eu falo é um projeto de iniciativa do executivo, mas lembrando que a Câmara tem a sua importância, porque quem vai aprovar ou não, se vai beneficiar ou não, é a Câmara de Vereadores. A iniciativa é do Executivo. Sim. Não, é importante lembrar, porque assim, tem dois assuntos que estão muito sendo discutidos, apresentados no momento, que é o empreendedorismo e sobre mulheres. Então, eu que já tenho uma caminhada junto ao empreendedorismo e uma trajetória com mulheres, eu fui pesquisar e, por exemplo, na questão do empreendedorismo, muita gente falando aí, né, que vai criar, que vai trazer empresas, que vai criar postos de trabalho, que ampara os trabalhadores informais, enfim, tem várias coisas aqui. E, cota para jovens sem experiência para trabalhar. Aí eu fui pesquisar lá nas leis, porque eu penso que uma das coisas, se a gente está pleiteando algo, a gente tem que, né, debruçar ali, né, na pesquisa. E aí eu fui achar, encontrei a lei, estava falando pro Paulinho, né, a lei 8.602, institui o programa Avança Poços e dá outras providências. Né, aqui, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Paulo César Silva, prefeito municipal, sanciono
e promulgou a seguinte lei. E depois ela foi alterada, né? Depois os dispositivos depois um outro governo. E assim, e é muito interessante porque as pessoas que estão falando aí de incentivos, por exemplo, até questão de tecnologia, de inovação, e eu fiquei encantada com essa lei porque é uma lei extremamente atual. Então isso foi lá nos idos de, deixa eu ver de quando que é essa lei aqui? 2009? Acho que é 2009, né? Eu não fiz. 2009. E essa lei que trouxe já, então assim, por exemplo, hoje os empreendedores de Poços de Caldas, muitas vezes, e empresários, eles talvez não tenham a informação de tantos benefícios, que inclusive tem até isenção de 100%, dependendo do caso aqui, né? Cada caso é um caso. Outubro de 2009. E tem leis aqui que são assim, fantásticas em relação ao que esses empreendedores e os empresários têm hoje de vantagens no município. Então essa lei, é o que eu costumo dizer, a roda ela já está pronta. O que a gente tem que fazer é com que ela ande. Então muitas pessoas às vezes vêm com projetos mirabolantes, sendo que você já tem todo um projeto pronto e às vezes vai requerer uma revisão, uma emenda, né, alguma coisa mais atualizada, mas que já existe já. Então aqui, vamos lá. Aqui o plano diretor a gente já falou, né? Cursos técnicos. Essa aqui eu achei muito bom. Construção de um abrigo provisório para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, onde deverá ser ofertado acompanhamento médico, psicológico e advocatício para as famílias. E aí, Paulinho? Você não pode, né? Bom, primeiro que já existe, né? Abrigo provisório em Poços de Caldas. Então você não vai criar o que já tem. Já existe esse trabalho, coordenado pela Secretaria de Promoção Social, com muita competência. Já existe esse abrigo, tem acompanhamento, o CRAS cuida disso. Então, às vezes, também observar pessoas que estão prometendo, primeiro que isso é de iniciativa do Executivo, e observar para não propor aquilo que já existe, né? Já existe o abrigo provisório, já existe atendimento psicossocial, então isso tudo já está preconizado, o município já atende, então dá a impressão que a pessoa que está propondo isso nem conhece que já existe, está propondo algo que já existe. E é bom ressaltar que a Casa Abrigo também, Poços de Caldas foi contemplada. Eram 6 cidades na época contempladas com a Casa Abrigo. Poços de Caldas foi uma das 6 cidades no estado todo de Minas Gerais, foi no governo do Paulinho. E hoje o que eu tenho de informações é que essa Casa Abrigo ela precisa ser melhorado o atendimento dela. Então é isso que o vereador tem que fazer. Está funcionando? Sim. Tá. Não está funcionando? Por que não está funcionando? É o ato de fiscalizar, Exatamente. Mas vale lembrar que atualmente essa Casa Abrigo já existe, que existe atendimento, que existe a secretaria que cuida disso, que preconiza e não compete ao vereador querer criar o que já existe. E a gente tem o atendimento especial também que foi implantado nessa época, que é o CREAS, que é uma política pública que é do governo federal e que o município também executa com esse atendimento, com psicólogos, com toda a assistência também às pessoas vítimas de violência doméstica. Aí a gente tem aqui também, vamos lá, mais propostas aí. Oportunidades para idosos trabalhar, cota para jovens, cota também para jovens. A gente tem também aqui um... Já tem incentivos, já existem leis que preconizam que... o programa, alguém fala aqui também de criar esses, por exemplo, de obrigar as empresas a contratarem os menores. Já tem um programa também. Jovem Aprendiz, né? Já existem projetos até de cunho federal que propõe isso, que atende. O Senac dá os cursos tem os hoje cursos, em Poços de Caldas, né? E ajuda a encaminhar, né? Já existem projetos nesse sentido, é o que eu falo. Observa, os vereadores estão propondo aquilo que já existe, né? Exatamente. Que é sinal de que... Esse aqui então, olha, não vou citar, né, mas olha, esse aqui, criação de salas de vacinas nas creches municipais. Eu vou fazer um catadão aqui, né? Tá. Ampliação de leitos em hospitais, informatização, criação de sistema online de marcação de consultas,
acompanhamento de pedidos de exame, cirurgia sem sair de casa. Isso já está tudo encaminhado na Secretaria de Saúde, que aliás eu quero aqui cumprimentar o Dr. Mosconi pelo trabalho que realiza frente à Secretaria de Saúde, inclusive nesse momento de pandemia, e exemplo do Dr. Júlio, que foi o meu parceiro lá na época, onde nós tivemos aí os menores índices de mortalidade infantil da história de Poços de Caldas, e hoje o Dr. Mosconi à frente da Secretaria com toda a equipe, uma referência à aprovação da saúde do nosso município. Então eu quero crer que muitas das coisas que estão se propondo aí são coisas que já existam, e essa informatização, essa facilidade de acesso à saúde hoje, ela já existe, ela é diferente do passado, onde as pessoas tinham que ir de madrugada para a fila de postinho de saúde. Hoje já tem os PSFs que marcam, que fazem contato com as famílias. Então, às vezes, é a pessoa propondo algo que realmente já existe ou que está em andamento já. Sim. E que também é de competência do Executivo. Aqui, ó, e também, inclusive, é importante ressaltar que tiveram alguns anteprojetos criados que se criou a transparência para as filas de vagas em creche e também marcação de consultas, que isso é muito interessante, porque aquilo que a gente fala acaba um pouquinho com aquele puxadinho de votos, né, de um candidato ou outro, porque muitos vão atrás, né, do vereador para ele arrumar a vaga em creche, para, né... Isso acabou, né? E infelizmente isso também as pessoas têm que ter essa consciência, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, esse aqui você vai gostar. Criação do Reforma Treco, móveis e eletrodomésticos. Como é que você vai, né? Isso o executivo tem que avaliar. Você tem que... Hoje nós temos o Catatreco. Ela fala transformação do Catatreco para em Reforma Treco, né? É muito complicado, isso vai gerar despesa, vai gerar uma análise muito mais profunda, então tem que ser analisado pelo Executivo e não como proposta de vereador. Pode ser um projeto, mas geração de despesa é de... Eu acho que tudo isso que a pessoa está prometendo aqui, ela não vai conseguir entregar, né? Ó, instalação de internet, criação de salas de informática em todas as escolas do município. Já tem, né? Inclusão... Né? Nós já ganhamos prêmio com isso, já existe, né? Todas as escolas hoje, pelo menos municipais, são beneficiadas com isso. Um outro trabalho brilhante da Secretaria de Educação, da atual gestão, já tem. Aqui, ó, esse aqui eu acho até que tem uma pergunta aqui que o Liceu estava mostrando, projeto para redução salarial dos vereadores, prefeitos e vices. Então, isso na realidade é uma competência do vereador. Mas vale, ó, eu quero lembrar, volto a falar aqui do quanto essa Câmara é enxuta. Eu acho que o salário, você tem que discutir salário, eu não, até aqui não estou falando em causa própria, porque é o seguinte, discutir redução de salário, eu acho que você tem que fazer valer o salário que você ganha, né? Eu acho que se você tem um salário líquido aí de vereador aí na ordem de 7, 8 mil reais, eu acho razoável. Eu não vou dizer que eu acho razoável, mas você tem que fazer com que o teu vereador mereça esse salário, que ele trabalhe realmente, eu não concordo, as pessoas falam, o salário mínimo está 1.000 e pouco, é verdade, eu não acho que tem que falar da relação, eu acho que tem que melhorar o salário de quem ganha pouco, e quem ganha bem tem que fazer valorizar o salário. Eu, quando me propus a ser vereador, eu me dediquei a ser vereador. Eu abandonei a sala de aula, eu parei com o meu comércio, eu fui me dedicar. Eu trabalhava 24 horas e acho que o vereador que realmente se propõe a trabalhar 24 horas, que se propõe a trabalhar assim como o secretário, como o prefeito, eu acho que ele merece o salário que está ganhando. Você entendeu? Desde que... Agora, tem vereadores e vereadores, né? E aí vem a fiscalização... E aí vem a análise do eleitor, né? De avaliar, ó, meu vereador não merece o salário que ganha porque não produz, não executa, não faz, não trabalha, vou procurar, não acho, né? Então tem que ter tudo isso, tem que ser avaliado. Agora, volta a lembrar, Poços de Caldas é uma Câmara enxuta. Tem leis aí que é o efeito cascata, que é tantos por cento do salário do deputado. Então, quando aumenta o salário do deputado, consequentemente aumenta. Tem câmaras municipais em cidades muito menores que Poços de Caldas com salários enormes. Por quê? Porque é vinculado
ao salário de deputado, ou seja, porque a lei propõe isso, dá esse direito de você ser vinculado à proporcionalidade do salário do deputado, vincula o do deputado, e aí quando tem um aumento lá, ele vem em efeito cascata. Então, Poços de Caldas, nesse aspecto, ela é um exemplo também, porque não faz, tem esse salário definido a cada legislatura, e quem vota são os vereadores de uma legislatura para poder contemplar na outra. E volto a lembrar aqui que Poços de Caldas, nesse aspecto, ela é bem racional. Não existe nenhum outro benefício para vereador, não tem carro, não tem gasolina, não tem celular, não tem ajuda, verba de gabinete, não tem absolutamente nada. Então é simplesmente, pura e simplesmente salário do vereador. Tem vereador que merece ganhar o salário? Merece. Tem vereador que não merece? Tem também, porque depende da sua produtividade, do seu trabalho, do seu comprometimento. E isso vale lembrar também o compromisso e a responsabilidade com a gestão dos recursos públicos, só completando, porque muitas vezes a gente pensa que é só diminuir o salário do político, porém tem outras questões envolvidas que você pode enxugar e reduzir despesas. Sabe o que eu acho muito engraçado quando as pessoas respeitam o ponto de vista de quem está defendendo? Vou para a Câmara, vou defender a redução do salário. Não vai depender dela. Não vai depender. Eu vou reduzir. Não vai depender. Não eu volto a falar, eu considero. Igual tem vereador aí propondo, eu vou entrar na Câmara, e vereador que já foi vereador e sabe que ele não pode fazer isso. Isso é o mais grave. Já ocupou cadeira na Câmara e vai e bota lá na sua proposta de campanha, eu vou reduzir a conta de água e vou reduzir a conta de luz. Pelo amor de Deus, isso é demagogia. Quem define a conta de água, a conta de luz, e reduzir carga tributária, vou reduzir o imposto, não é vereador e nem pode. A conta de água, a conta de luz, ela é determinada por uma agência reguladora. Ela pode até baixar, mas é a agência que define. A mesma coisa, a conta de água, quem define são os índices, né? Vai ter uma agência reguladora que define isso. É o vereador, eu vou entrar lá e vou reduzir. Eu vou entrar lá e vou reduzir o ISS. Não é competência, não acreditem, isso se chama demagogia para ganhar seu voto. E isso não é verdade. E eu fico muito triste em ver que tem vereadores que escrevem isso no seu material, que já ocupou cadeira na Câmara e que sabe, tá? Não é que não sabe, não. Sabe perfeitamente que o que ele está falando ali, ele não vai cumprir, porque ele sabe que ele não pode fazer isso. Tem algumas perguntas aqui, do Anderson Donizete. Na verdade é uma afirmação. Essas promessas que não são da capacidade dos vereadores deveriam ser coibidas e fiscalizadas. É verdade. Infelizmente, quando a gente tem a oportunidade de debater assim, que a gente vai alertando a população, né? Você não está impedido de você escrever isso ali no teu material, né? É uma coisa que tem que se pensar no futuro, né? O que o vereador, o que o deputado, o que o senador, o que ele vai poder escrever no seu plano, né? Porque hoje o que você apresenta na Justiça Eleitoral é o plano de governo do Executivo. O vereador não apresenta lá uma proposta, né, para que seja avaliada pela Justiça Eleitoral. Mas é uma coisa que deveria mudar no país, que é isso, para que o vereador não faça esse tipo de promessa daquilo que nem é competência dele e nem pode ser feito. Por exemplo, né, o vereador vai falar, eu vou asfaltar a sua rua, né, eu vou... Ele pode indicar o prefeito, né, porque é uma função do vereador indicar, o fulano de tal está me pedindo, aí o vereador vai lá no executivo, faz uma indicação, pede, porque na realidade o prefeito não está atendendo o vereador, vai atender a comunidade. Mas tem que ver se esse benefício é para atender o coletivo, não é só para atender uma pessoa, né? Por isso que tem que ter muito cuidado com aquilo que se promete, com aquilo que se fala. Sim. Aqui o Wellington, ele fala, né? Qual o principal compromisso de um vereador com a população e como cobrar a falta de comprometimento? Olha, o que me deixava sempre muito triste na Câmara, Wellington, se bem que as pessoas têm que votam e confiam, né, na ação do vereador, mas é fundamental a participação dos eleitores no trabalho do vereador que você votou. Posso garantir para você, é muito comum
você perguntar em quem que você votou para deputado, muitos dos eleitores não vão nem lembrar em quem que ele votou. E às vezes até para vereador não lembra qual foi o vereador que votou na última eleição, porque você vota e esquece. É fundamental acompanhar. O Wellington aí tem toda a razão. É ver o trabalho dele e acompanhar. Hoje nós temos as redes sociais, a Câmara tem lá hoje existe o portal Transparência de todos os órgãos públicos. Você pode acompanhar hoje a Câmara Municipal pela rede social, pelas TVs, web, então você acompanhar o trabalho do seu vereador, inclusive cobrar quando ele estiver desviando daquilo que ele se propôs quando foi pedir o seu voto. Exatamente. Aqui o Diego diz que quando você foi prefeito, que vocês colocaram salas de informática em todas as salas do município. O Diego era quem coordenava isso. Proinfo. O Diego coordenava esse projeto na nossa época lá. O Diego, professor Diego hoje de Biologia do Colégio Pio XII, foi um excelente apoiador nosso e cargo de confiança nosso. E foi o responsável pela implantação disso, junto com o Marcelo Pardini, que era o nosso responsável pela parte de informatização da prefeitura, quando nós implantamos isso, que tem vereador propondo implantar agora, que já existe, né? O Diego lembrou bem. Paulinha, a Priscila lembrando aqui que hoje, 3 de novembro, é comemorado 90 anos da instituição do voto feminino. É verdade. O que a gente tem que comemorar com isso? Infelizmente tem que se refletir, né? Fazer uma reflexão. Comemoração não muito, porque na realidade a representatividade é muito pequena, né? Tá aí a chance das pessoas poder escolher aqui, né? Então eu entendo que tem que ter uma reflexão, mas volta a lembrar, verifique o seu candidato ou a sua candidata, qual que é o comprometimento, o que ela está escrevendo, se é função dela, se ela pode, e tentar reverter isso. Eu acho que está na hora, né? Estava comentando agora, acho que está na hora da Câmara Municipal ter uma representatividade muito maior de mulheres. E volto a falar, quando eu tive essa experiência na prefeitura, foi muito produtivo, né? O olhar feminino, o olhar da mulher, ele é muito mais apurado, aguçado. Há quem diga que o homem tem um olhar fixo, né? É igual a gente pensa, cientificamente fala que o homem, quando foi, né, da sua evolução, ele era destinado à caça, então ele tinha um olhar fixo e direto, né? E a mulher ficava em casa, como sempre, cuidando de toda a cria, cuidando de tudo, então ela tem um olhar periférico, então ela consegue ver em todo o entorno, e até hoje cientificamente se determina isso. A mulher, ela tem uma visão muito mais ampla. É por isso que quando a gente está em casa, né, é engraçado, fala assim, onde é que está aquela meia minha, né? Ou onde é que está o potinho de margarina, que é sempre o exemplo, está na geladeira. Aí um homem abre a geladeira, procura, olha, nunca acha, né? A mulher vem lá com o olho fechado, ela vai lá e pega, né? Por conta disso, essa coisa mais afinada, mais ampla, né, que a mulher tem, mais sensibilidade, ela vai contribuir muito para a melhoria da política, e porque nós estamos precisando de ter essa melhoria mesmo, porque estamos vivendo momentos muito tristes da política há anos, né? Eu costumo dizer, né, como a gente fala, essa data do 3 de novembro significa que 15% das mulheres ocupam hoje as vagas no Congresso Nacional. Então é algo que eu penso assim, que nós mulheres, nós queremos, né, a equidade, ou seja, as mesmas oportunidades. Agora, o equilíbrio. Então seria muito bom que tivesse uma Câmara Municipal com metade, né, de mulheres e metade de homens. Porque normalmente, né, os homens, eles gostam muito de reuniões, né, ficam focados, e normalmente as mulheres, elas colocam a mão na massa. Então seria muito interessante essa parceria entre homem e mulher. Agora, tomar cuidado, né, Marlene? Porque também é saber, né? Apurar quem são os candidatos. Não é porque é mulher que possa ser o melhor vereador, vereadora, né? Tem que ter esse cuidado daquilo que tudo vem falando. Inclusive, essas propostas aqui, muitas vieram de mulheres, infelizmente. Então. E assim, eu costumo lembrar também, né, que no governo do Paulinho, né, a prefeitura era conhecida como a Casa das 7 Mulheres, porque foi uma gestão, assim, que muitas mulheres ali tiveram,
que fizeram muito, né, por Poços de Caldas e tiveram reconhecimento, então premiações, né, que a gestão teve. Nossa, vou dar uns exemplos aqui, vou correr um risco danado de esquecer de alguém, mas eu vou falar aqui de algumas mulheres e que hoje também ainda estão na política e na frente aí da administração. Nós temos a Marilena Braga, nós temos a Cibele Benjamin, nós temos a Doutora Márcia, nós temos a Salma, nós temos a Raulina, nós tínhamos a Ana, na Controller, nós tínhamos assim muitas mulheres participando do segundo escalão, mas assim muitas mulheres mesmo que fizeram a diferença na administração, a própria, né, vice-prefeita da época, né, que participava. Nós tinha mais gente, tinha muitas mulheres que faziam a diferença na administração. Hoje, por exemplo, eu estou no DEMAI também cercado por mulheres competentes lá, trabalhando com a Cirlei, que é uma competência, trabalhando lá com a doutora Vanessa, que é um encanto de pessoa, que hoje, inclusive com a minha licença, está à frente da presidência e entre outras, a Roselma, assim, quantidade enorme de mulheres que estão hoje à frente da administração pública e que realmente fazem a diferença. Paulinho, por que você... o que as pessoas falam, né? Por que o Paulinho não é candidato e a Marlene é candidata? Bom, eu não sou candidato por uma questão de lealdade, né? Eu fui candidato na última eleição, disputei com o atual prefeito, e o atual prefeito, numa visão aí de oportunidade, me convidou para fazer parte do governo dele hoje. Estou frente ao DEMAI com muito orgulho, à frente à Secretaria de Serviços Públicos também com muito orgulho, né? Fazendo um trabalho, cumprindo aquilo, com muita humildade, muito comprometimento, com a experiência que eu tenho, que eu sempre falei, olha, não precisa se estar no governo para poder contribuir com a cidade que você ama, que é o caso, que é o meu sentimento, o nosso sentimento por Poços de Caldas, né? Então eu sempre quis, se eu tive alguma participação, se eu fui vereador, vice-prefeito, prefeito, e posso dar minha contribuição sem ficar criticando, porque a gente vê pessoas aí desejando mal para a cidade, desejando mal para a administração, sabe? Só por mágoa, por raiva, por alguma coisa. Não foi esse o sentimento. Eu disputei a eleição e fui convidado pelo prefeito. Acho que isso é demonstração de grandeza e da minha parte de poder contribuir com a minha cidade. Então estou lá hoje com muita responsabilidade, muito feliz. E não seria justo ser candidato. Eu estou ali para contribuir. Eu sou um soldado frente à atual administração, né? E como eu não fui vereador, eu só fui para a vida pública depois que casei, convivi com a Marlene, convivi esses anos todos. Então eu não fui simplesmente um bom vereador, um bom vice-prefeito, um bom prefeito, só por mérito meu. Eu tive ao meu lado uma pessoa que realmente sempre me orientou, me deu o norte, me ajudou, e que sempre participou efetivamente dos meus mandatos, em todas as áreas que eu participei. Então a Marlene hoje eu tenho certeza absoluta de que hoje eu, não estando à frente como candidato, mas sendo ela, eu abono, eu aprovo, eu homologo essa possibilidade, porque ela não só... e por isso também ela tem vida própria, tem um nome próprio, né? Marlene Pintinha, que é o seu sobrenome, né? Dos seus pais, né? Exatamente para mostrar que ela é capaz, que ela pode, né? Que ela tem competência e que ela conhece, porque me ajudou. Ela fala assim, que tem um professor aqui, muito pelo contrário, a gente trabalha junto, discute e valoriza e tem um comprometimento com a nossa cidade para a gente dar em troco. Ela não é de Poços nem eu, nós viemos para cá, constituímos a nossa família aqui, amamos essa cidade, temos aqui nossos filhos, trabalhamos aqui e queremos poder dar algo em troca. E a Marlene hoje tem competência, desenvolve projetos sociais maravilhosos, desenvolve projetos ambientais, projetos administrativos e de oportunidade às pessoas, às jovens, às mulheres, a todo mundo, através do Instituto, com uma equipe maravilhosa. Ela tem todo em torno dela uma diretoria comprometida e que demonstra capacidade e tem conhecimento. Então, eu não sou candidato por isso, já dei minha contribuição. Agora, falando mesmo em possibilidade, eu acho que é hora
de nós estarmos aí à frente de umas mudanças que são necessárias. E pode ser que no futuro, né? Ah, O futuro a Deus pertence, Deus né? pertence. A gente que está na vida pública, você nunca sabe o dia de amanhã. E muitas vezes, assim, né? Eu não sei se eu posso aqui, nesse canal, ficar falando, né, da atual administração aqui. Não tem problema de horário eleitoral gratuito, de pedir, né? Pode falar. E a minha gratidão, meu reconhecimento ao prefeito Sérgio, né, que me deu a oportunidade. Não seria leal da minha parte, muito pelo contrário, eu sou um soldado, acredito na sua administração, acredito na sua gestão, sei do seu desempenho, sei de uma gestão difícil, sem recurso. Eu fui prefeito, eu sei o que é ser prefeito dessa cidade, eu sei o quanto isso pesa, o quanto é difícil, e ele foi gestor por 4 anos com muita dificuldade, sem receber repasse, dinheiro retido, sem recurso, e quanta coisa boa ele fez e tem feito pela cidade. Então, eu abono, eu valorizo, eu apoio, eu aposto e acho que o Sérgio tem que ter um novo mandato. Eu acho que ele merece um novo mandato, exatamente porque sem nada disso, com pandemia, com crise, com dificuldade, com retenção de recursos, com um governo que reteve dinheiro dele, ele conseguiu fazer tanta coisa, demonstrou tanta capacidade. Eu acho que agora, tendo a possibilidade de um mandato mais tranquilo, com uma equipe competente, como ele tem preconizado, a gente possa realmente dar a ele a oportunidade, que ele quer fazer muito mais. Com essa dificuldade já fez tanto, imagina tendo uma oportunidade de mais 4 anos. Então eu acredito, e isso é uma questão de lealdade, por isso eu não sou candidato. Mas o Zé Altino aqui já está te lançando a deputado. O Zé Altino está lá em Passos? Não sei, ele não falou aqui, tá? O Alvise aqui, o Luciano Alvise, disse que você o recebeu várias vezes, ajudou, né? E Deus está no comando, né? Tá isso mesmo. Aí, né? Eu entendo o seguinte, o gestor público, ele é chamado de servidor público, né? Ele está lá para servir. Então, eu entendo isso. A partir do momento que a gente pede o voto, a gente foi pedir o voto. E na hora que você precisa ser atendido também, né? Fica esse alerta aí para Marlene, para os candidatos que estão se propondo aí. Na hora de pedir, foi pedir. Então, na hora que o cidadão for te cobrar e for buscar e for pedir teu apoio, você tem que estar lá pronto para poder servir também. Exatamente. O Matheus aqui, tá? Matheus falando... O Matheus o Matheus. Sem dúvida, são pessoas com credibilidade. Obrigada, viu, Matheus? Matheus show de bola. Aqui. Futuro brilhante também na vida pública. O Matheus não... Por algum acaso ele não é candidato agora, a gente sabe, que a gente já conversou bastante. Mas pensa num menino com carisma, num menino que tem um futuro brilhante na política, que é preocupado, que é novinho, mas já é um pai, tem uma família linda e tem um futuro brilhante pela frente. Matheus, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença ainda na política, a exemplo de outros amigos nossos, como Pardini, como o Diegão. Vocês têm um futuro maravilhoso pela frente. Professor Diego aqui lembrando, né, do Natal Encantado, né? Foi um trabalho que a Marlene fez na época. Acabei de quebrar meu óculos aqui. Marlene, quando eu era prefeito, que nós conseguimos fazer aquele grande investimento que foi uma marca para a cidade e que naquela época já teve a oportunidade de gerar oportunidade de emprego para muitas mulheres, né? Então tem história aí. Eu queria só ressaltar, né, a questão do Natal Encantado, quando ele foi idealizado, foi justamente para que ele fosse um indutor turístico, para que gerasse emprego e renda para todas as pessoas da cidade. Porque hoje a gente tem aí Poços de Caldas, né, a maior indústria, né, que a gente tem, que é a vocação do turismo, e que pode sim ser um instrumento, como eu costumava dizer, né, ele gera emprego desde do hoteleiro até o pipoqueiro, né? O Paulinho vai mais além, lembrando a questão do... As pessoas falam assim, turismo é investir para rico. Não, turismo é uma indústria que não polui, é uma indústria que gera recursos. Se a cidade está cheia, o restaurante vende, o hotel enche, gera emprego no hotel, gera emprego nos restaurantes. O Ceasa vai vender mais. Se o Ceasa vende mais, gera mais emprego no Ceasa. Se o Ceasa vende mais, é porque o produtor lá na roça está produzindo. Se a cidade está cheia, vai recolher mais impostos, vai gerar mais emprego.
todo mundo se beneficia com a indústria do turismo. Precisa parar com essa política de achar que o turismo é uma indústria que é para rico, vai investir em turismo para poder... Não, é para beneficiar os mais carentes. E o dinheiro que entra da arrecadação do turismo, ele vai beneficiar a educação, ele vai beneficiar a saúde, a segurança, a promoção. Então, essa visão do turismo, ela tem que ser analisada. Em Poços de Caldas nós temos, graças a Deus, esse potencial como um foco indutor econômico para geração de emprego, de renda e de recursos para o município que nós não podemos perder. E entra direto, Paulinho, porque é o ISSQN, é o imposto municipal, aqui, né? 100% dele fica no município, né? E olha quanta coisa, imagina você, se o restaurante aqui não vende, se o hotel não tem comida, não vende, o produtor rural lá não vai ter para quem vender, né? O mercado municipal, olha o movimento do mercado, olha que potencial, olha quanta gente que o turismo movimenta na cidade. Temos que pensar assim, graças a Deus Poços de Caldas tem essa característica, é uma cidade diferenciada, nós somos beneficiados por Deus, porque Poços de Caldas é uma cidade industrial, nós temos grandes indústrias, principalmente na área de mineração, sempre, já foi o maior arrecadador do município, foi a indústria. Nós temos um polo regional maravilhoso aqui, Poços de Caldas hoje é uma referência no comércio, na prestação de serviços através de saúde, de uma série de coisas. Poços de Caldas é uma referência, trazendo as pessoas para virem para cá para consumir aqui, né? Poços de Caldas então é uma cidade industrial, de um comércio atuante, de prestação de serviço atuante. Nós temos então a indústria, nós temos o turismo e nós temos o comércio e nós temos hoje também uma cidade universitária, que é importante. Então olha para você ver quantos segmentos. Se nós temos um pouquinho capenga, às vezes o outro sustenta a cidade. Imagina uma cidade que depende de uma única economia, né? Se essa economia entra em crise, a cidade passa por dificuldades. Poços de Caldas não, nós temos várias vertentes para poder explorar e precisamos saber conciliar, que é o que acontece com Poços de Caldas. É conviver bem com o turismo, com a indústria, com o comércio, com a prestação de serviços, com as universidades e tudo. Então é maravilhoso que Poços de Caldas tenha esse potencial. Então, queria aqui registrar, né, a participação da Isis, que é minha cuca querida, Deus te abençoe, minha sobrinha. A Isis é outra competência, é outra menina que presta um serviço brilhante, é nossa coordenadora é nossa diretora da Regional Oeste aqui, que cuida de tanta coisa, mais toda essa beleza que a gente vê das plantas, das flores da cidade produzida também no viveiro que ela cuida. Esse projeto do Catatreco, a coleta seletiva, tudo isso está lá à frente a ela. Um beijo, Isa, um beijo, Damião. É uma alegria estar aqui, vocês são fundamentais aí. Se a cidade é o que é, porque nós temos servidores como vocês. E registrar também a querida da Maria Antonieta, né? Que é da saúde, né? Uma funcionária pública exemplar. Antonieta é um concurso, né? Minha irmã querida, eu te amo, viu, Antonieta? Você é muito especial. Eu te conheço desde que eu cheguei em Poços de Caldas, você me acolheu, é minha amiga, família toda, tenho muito carinho, muita admiração. Te amo muito, viu, minha irmã? Bom, vamos chegando aqui ao fim. Acho que deu para esclarecer um pouquinho, né? O assunto rende muito, né? Se a gente deixar, a gente vai ficar aqui muito tempo, mas de repente a gente vai ter outras oportunidades aí para estar conversando. E também queria pedir que vocês acompanhassem as nossas redes sociais, para que se informassem, tirassem suas dúvidas em relação às propostas, né? Eu venho trazendo as propostas do empreendedorismo, né, em primeira mão, a questão da inovação, porque Poços pode, e ele já tem essa lei que preconiza para se transformar num polo tecnológico. Poços de Caldas tem tudo para se transformar numa Santa Rita do Sapucaí, aí no Vale da Eletrônica. Mais um segmento importante. Mais um segmento, aí em parceria com as universidades. Também a questão da geração de emprego e renda, que a gente já tem a lei também que incentiva isso, e também essa oportunidade para mulheres e jovens também, e o meio ambiente, né, que é uma das bandeiras que eu venho trabalhando aí também, e que a gente tem feito aí essas propostas. Eu posso pedir voto? Pode, deve. Então, eu quero
aproveitar aqui a todos aqueles que estão nos ouvindo, que nós estamos chegando na reta final e que a cidade não pode cair em mãos erradas, nem de aventureiros, nem de pessoas magoadas, revoltadas. Ela tem que continuar no rumo certo. E eu falo com muita tranquilidade, faço parte hoje de um governo sério, comprometido, competente e que tem responsabilidade sobre essa cidade. Poços de Caldas é uma referência para Minas e para o Brasil. Ela precisa continuar em boas mãos. Então peço aqui para vocês o voto ao Sérgio, é o meu voto, é uma pessoa que eu admiro muito, que está fazendo um grande trabalho, que nos cobra diariamente, sempre preocupado com a população em geral, em todas as ações. Então eu peço aqui para vocês o voto no 45, porque é importante para a nossa cidade a gente continuar aí desenvolvendo com responsabilidade. E peço o voto para Marlene, né? Já falei aqui o porquê, eu acredito, eu confio, eu sei da competência, sei da capacidade, sei do que já fez. Tem uma amiga nossa que apoia muito a Marlene, que ela fala, ó, não é uma vereadora que está indo para fazer, a Marlene já faz, né? Mesmo sem o mandato de vereadora. Com essa possibilidade ela vai poder fazer ainda muito mais. Então eu peço o voto para Sérgio 45 e para a vereadora, para Marlene 45.500. Conheça aí as propostas, participe das redes sociais, participe aí do que ela está propondo e do que a gente discute diariamente aqui, contando sempre com o apoio de vocês para o bem da nossa cidade. Quero mandar um beijo aqui para o Didito, que está nos assistindo. Já tive a oportunidade, beijo para a Gilda, para a netada, para os filhos, né? Meu compadre Didito. E a todos aqui, de uma forma muito especial, agradecer a todos aqui, aos meus filhos, né? O Paulo César, que está participando de lá, e o Luiz Felipe, que está aqui nos bastidores, aqui, nos ajudando aqui. Filhos queridos, amados, e que é a razão da minha vida. Agradecer ao meu pai, que se foi esse ano, que faz uma falta danada, mas que me deu um grande exemplo de vida e que eu pretendo passar para os meus filhos e seguir nessa trajetória, tá? Aproveitando para mandar um grande beijo para a nossa cidade, que na sexta-feira vai fazer aniversário. Poços de Caldas é muito especial, é muito querida e todo o meu amor. Eu costumava dizer, meu irmão me ensinava aqui o seguinte, aprendi, a Marlene sabe disso. A cidade que a gente nasce, a gente ama porque nasce lá. Mas a cidade que a gente escolhe para viver, para constituir família e para trabalhar, a gente ama muito mais. E esse é o meu sentimento por Poços. Beijo para todos. Bom, gente, queria agradecer a participação de todos, mas antes eu quero registrar só uma fala que eu aprendi com o Paulinho, que na vida e na política a gente não pode ter inimigos, a gente tem adversários. Então, em determinados momentos, é natural que a gente tenha diferença de pensamentos, até mesmo porque a solução muitas vezes vem do diferente. Então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças e saber dialogar. E com isso muitas vezes a gente tem a solução e a construção de um projeto muito lindo para a cidade. Então por isso que hoje a gente está ao lado do Sérgio, porque assim, ele também teve essa humildade de reconhecer a própria questão da competência do Paulinho para somar para a administração. E eu acredito que é super mérito a pessoa querer concorrer, mostrar o seu trabalho, mas vamos fazer isso com decência, com honradez, mostrando propostas e não querendo denegrir o outro, porque é muito triste isso para a cidade. Poços de Caldas não merece isso, Poços de Caldas não merece que as pessoas sejam tristes. A gente quer trabalhar para o bem de todos, para o bem das pessoas. Assim como a gente quer o nosso bem, a gente quer pessoas felizes ao nosso lado. Então, lembrar disso, sabe? A gente combater principalmente essa questão do ódio, né? O ódio que a gente tem hoje nas redes sociais. Então, eu quero deixar essa mensagem, principalmente do que eu aprendi nesse tempo todo e que a gente procura cultivar na nossa vida em relação às pessoas que nos conhecem e aqueles que nos desejam mal. A gente deseja que Deus que possa olhar por essas pessoas. E assim, e agradecer demais a participação de todos, e quem quiser estar deixando perguntas aí, a gente vai respondendo na medida do possível. E em 15 de novembro, né, prefeito 45, vereadora 45.500, e obrigado pela confiança. Eu não sei fazer isso, né? É assim, ó. Tchau, tchau. Beijo, obrigado.